Olá, aqui é a professora Débora e hoje nós começaremos a estudar o conteúdo do texto dissertativo argumentativo, certo? Um texto muito importante que cai nas redações de vestibulares, Enem, no IFCE, na prova, né? Que vocês poderão fazer no final deste ano, certo? Então, fiquem atentos, pesquisem mais sobre esse texto dissertativo argumentativo, porque ele é muito importante. Então, vamos lá. Primeiro, o que é o texto dissertativo argumentativo? O texto dissertativo argumentativo é um tipo textual que consiste na defesa de uma ideia por meio de argumentos e explicações. Este tipo de texto tem como objetivo central a formação de opinião do leitor. Assim, ele é caracterizado por tentar convencer ou persuadir o interlocutor da mensagem, sendo nesse sentido argumentativo. Então, nesse tipo de texto, nós colocamos a nossa opinião, certo? Sobre algum determinado assunto. A banca do concurso, ou eu ou outro professor, coloca com um tema e no texto dissertativo a gente vai mostrar a nossa opinião sobre o texto dissertativo argumentativo. Pontos positivos, pontos negativos, o que pode ser feito para melhorar, certo? Tentando convencer o leitor, a pessoa que estiver lendo, sobre o nosso ponto de vista, tá certo? Então, só uma observação, né? Quando eu digo que devemos expor a nossa opinião no texto dissertativo, não significa que desse tipo de texto a gente coloque dessa forma. Eu acho, na minha opinião. Não. Esse texto, ele é em terceira pessoa, certo? Terceira pessoa, do singular ou do plural. Ele ou ela, eles ou elas, certo? Então, vou logo adiantando a dica. Nesse tipo de texto, a gente sempre coloca o povo, a população, o governo, ou então o grupo de estudantes, o grupo de professores, os trabalhadores, sempre colocando uma terceira pessoa, certo? A pessoa que vai estar lendo vai saber que a ideia, os argumentos são seus, certo? Mas não é preciso você se incluir no texto dissertativo argumentativo, tá certo? Vamos lá. Primeiro passo, planejamento do texto dissertativo argumentativo. Vai ter um problema, certo? O tema que for colocado para vocês é um problema e aí a gente vai tentar solucioná-lo. Você vai colocar vários argumentos sobre como solucionar, o que deve ser feito, certo? Por que esse problema está acontecendo? Então, no momento inicial, busca-se o problema, ou seja, os fatos sobre o tema pretendido, e ademais a tese, a ideia central do texto. Nesse problema, tem que ter a tese. Qual é a ideia central? Qual é o ponto de vista? É a favor ou é contra? Depois, a opinião pessoal sobre o tema reforça a argumentação, por isso é importante buscar a verdade pessoal ou juízo de valor sobre o assunto abordado. Você vai colocar uma opinião, por isso é importante verificar se as fontes de onde você se baseou para ter essa opinião são verdadeiras. Não adianta colocar notícias falsas, porque aí seu texto vai perder a credibilidade. Então, tem que partir de dados concretos. Você pode também ver a opinião de outras pessoas, certo? De autores, escritores, ou então de pessoas importantes, renomadas, certo? Sempre com a verdade, tá? Nada de fake news no seu texto dissertativo argumentativo. Todo o seu embasamento teórico tem que ser
a verdade. Argumentos. Você vai colocar os argumentos. O mais importante de um texto dissertativo argumentativo é a organização, a clareza, a exposição dos argumentos. Para tanto, é importante selecionar exemplos, fatos e provas a fim de assegurar a validade de sua opinião, sem deixar de justificar. Ou seja, que os seus argumentos que vão convencer o leitor sobre o seu ponto de vista, certo? No caso, é por isso que você precisa pesquisar, ler muito livros, notícias, verificar notícias na internet, na TV. Tem que estar atento, tem que ler bastante, certo? Para poder ter uma boa base na hora de escrever o seu texto. E assim, colocar argumentos com que convençam o leitor, certo? E a conclusão. Nesse momento, busca uma solução para o problema exposto. Assim, é interessante apresentar a síntese da discussão, a retomada da tese, ou seja, o ponto de vista, a ideia principal. E, além disso, a proposta de solução do tema com as observações finais. Gente, então, quando uma organização, quando é imposto esse tipo de texto para a gente elaborar numa prova de um concurso de vestibular, é para justamente saber o que a gente conhece, qual é a nossa opinião sobre aquele assunto e, o mais importante, qual é a solução, o que a gente pode sugerir para resolver aquele problema. Muitas redações foram lidas e algumas tiradas ideias para poder utilizar no nosso dia a dia, principalmente na organização da nossa sociedade, na organização da cidade, do país, certo? Você pode dizer assim, eu vou escrever, mas ninguém vai ler, ninguém vai dar importância. Mas percebam que muitas ideias boas foram tiradas de redações, certo? Você pode até pesquisar sobre isso na internet também. Então, tem que ter essa solução. Só colocando, eu não coloquei aqui no slide, mas a diferença, né? Tem o texto dissertativo expositivo, ou seja, onde você só vai colocar o tema, expor o tema, e o argumentativo, que você vai colocar argumentos e a proposta de solução, para tentar convencer o leitor de que seu ponto de vista é a melhor forma e que ele pode confiar. Segundo ponto, com relação à estrutura. A estrutura do texto dissertativo ele é dividida em introdução, desenvolvimento, conclusão. Lá na introdução deve ser mencionados os temas que são abordados no texto ou o problema, de modo a situar o interlocutor. Então, na introdução, você vai apresentar o tema. O que vai ser, o que eu vou comentar no meu texto? Eu apresento na introdução. E aí já posso soltar um pouco da tese, do meu ponto de vista. Sou a favor ou contra, certo? O segundo ponto, só uma observação. A introdução, ela deve ser de 3 a 5 linhas. É o tamanho ideal de uma introdução. Segundo ponto, desenvolvimento. No desenvolvimento, você vai colocar todas as ideias mencionadas na introdução, devem ser desenvolvidas de forma optativa e argumentativa nessa parte do texto. Então, aqui você vai colocar os argumentos. Buscar dados concretos, estatísticas, pesquisas, posicionamento de outras pessoas, para poder dar uma base ao seu argumento, certo? Por último, conclusão. O desenvolvimento não tem número de linhas, certo? Um parágrafo, 2 ou 3, o quanto você achar necessário.
Por último, a conclusão. A conclusão deve ser uma síntese do problema abordado, mas com considerações que expressam o resultado do que foi pensado ao longo do texto. Então, a conclusão é o fechamento do texto. É onde você vai resumir aquilo que você estava tentando dizer nos seus argumentos ao longo do texto e colocar uma proposta de solução. Somente vai resolver isso se fizer isso, certo? Então, você vai propor. Ah, mas eu não sei uma boa proposta de solução. Mas coloca, pensa, estuda, verifica, tenha autonomia nesse momento, que é isso que o texto dissertativo argumentativo quer, certo? Aqui agora eu vou mostrar para vocês um exemplo, tá, de uma redação que tirou nota máxima, nota 1000 no Enem, em 2018. O tema é a aluna Thaís Saege. O tema é manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, certo? Algo que é um tema bastante presente na época, já era presente hoje também, ainda continua, certo? Para que a gente possa ter o cuidado com essas fake news, né? Informações falsas que circulam pela internet, tá? Então, a gente tem que buscar mesmo se a fonte que noticiou é verdadeira, tá ok? Principalmente para colocar no texto dissertativo argumentativo. Tem que ser baseado na verdade. Não pode colocar coisas falsas, não. Porque senão perde a credibilidade total. Então, vamos lá. É fato que a tecnologia revolucionou a vida em sociedade nas mais variadas esferas, a exemplo da saúde, dos transportes e das relações sociais. No que concerne ao uso da internet, a rede potencializou o fenômeno da massificação do consumo, pois permitiu, por meio da construção de um banco de dados, oferecer produtos de acordo com os interesses dos usuários. Esse parágrafo aqui da introdução está apresentando o tema, falando que a tecnologia é importante, que evolucionou a vida, que trouxe novos avanços para a sociedade, certo? E no finalzinho desse parágrafo, pois permitiu, por meio da construção de um banco de dados, oferecer produtos de acordo com os interesses dos usuários. Aí aqui ele já solta a tese, ela já solta a tese, certo? Que ela vai falar em como é esse processo da construção de banco de dados, certo? De acordo com o interesse das pessoas. Continuando. Desenvolvimento agora. Tal personalização se observa também na divulgação de informações que dessa forma se tornam muitas vezes tendenciosas. Nesse sentido, é necessário analisar tal quadro, intrinsecamente ligado a aspectos educacionais e econômicos. Então, aqui ela faz a retomada do que foi dito anteriormente e diz que precisa ser observada essas informações, ou seja, precisamos ter cuidado. Continuando, é importante ressaltar em primeiro plano de que forma o controle de dados da internet permite a manipulação do comportamento dos usuários. Isso ocorre em grande parte devido ao baixo senso crítico da população, fruto de uma educação tecnicista na qual não há estímulo ao questionamento. Então aqui, gente, ela coloca o primeiro argumento. Por que as pessoas estão sendo manipuladas pelas informações da internet? Porque em grande parte, certo? No caso da população, não tem senso crítico, não sabe argumentar, questionar, certo? Então, o primeiro argumento dela aí, por que esse problema vem acontecendo? Continuando, sob esse âmbito, a internet usufrui dessa vulnerabilidade e, por intermédio de uma análise de sites mais visitados por determinado indivíduo,
consegue rastrear seus gostos e propor notícias ligadas ao seu interesse, limitando assim o modo de pensar dos cidadãos. Em meio a isso, a analogia com a educação libertadora proposta por Paulo Freire mostra-se impossível, uma vez que o pedagogo defendia um ensino capaz de estimular a reflexão e, dessa forma, libertar o indivíduo da situação a qual encontra-se sujeitado. Neste caso, a manipulação. Outro argumento aqui que ela colocou, certo? Ela diz, no caso, no começo, ela diz que a internet ela pode manipular, mas as pessoas têm que ter o cuidado. E ela coloca aqui o posicionamento do Paulo Freire para poder fundamentar essa opinião dela, esse argumento de que as pessoas precisam ser estimuladas à reflexão para assim se libertar dessa manipulação de informações, certo? Continuando, cabe mencionar em segundo plano quais os interesses atendidos por tal controle de dados. Essa questão ocorre devido ao capitalismo, modelo econômico vigente desde o fim da Guerra Fria, em 1991, o qual estimula o consumo em massa. Nesse âmbito, a tecnologia aliada aos interesses do capital também propõe aos usuários da rede produtos que eles acreditam ser personalizados. Que também é outro argumento, né? Foi buscar um fundamento teórico ou um fundamento histórico para comprovar a tecnologia, certo? O uso da tecnologia. Partindo desse pressuposto, esse cenário corrobora o termo ilusão da contemporaneidade, defendido pelo filósofo Sartre, já que os cidadãos acreditam estar escolhendo uma mercadoria diferenciada, mas na verdade trata-se de uma manipulação que visa ampliar o consumo. Então, olha só, vamos ter o cuidado, né, com isso. E, continuando, infere-se, portanto, que o controle do comportamento dos usuários possui uma íntima relação com aspectos educacionais e econômicos. Desse modo, é imperiosa uma ação do MEC, que deve, por meio da oferta de debates e seminários nas escolas, orientar os alunos a buscar informações de fontes confiáveis, com artigos científicos ou por intermédio da checagem de dados, com o fito de estimular o senso crítico dos estudantes e dessa forma evitar que sejam manipulados. Gente, até aqui é o desenvolvimento, certo? A gente viu lá o primeiro parágrafo, introdução, até aqui o desenvolvimento, certo? Percebam que ela coloca vários argumentos e no finalzinho do desenvolvimento ela já soltou um pouco da proposta que ela quer dar como solução para resolver esse problema que foi dado. Então ela diz, ó, a ação do MEC, ela pede que o MEC, que é o Ministério, né, é o órgão responsável pela educação no Brasil, para oferecer mais debates nas escolas, orientar os alunos para buscarem notícias verdadeiras, certo? Por último, o parágrafo de conclusão. Visando ao mesmo objetivo, o MEC pode ainda oferecer uma disciplina de educação tecnológica nas escolas, através de inclusão na base comum curricular, causando um importante impacto na construção da consciência coletiva. Assim, observar-se-ia uma população mais crítica e menos iludida. Pronto. Aqui ela fez o checkmate dela. Colocou a proposta de solução, que é, além de orientar os alunos, o MEC deve oferecer uma disciplina tecnológica. Ela sugeriu que, dessa forma, na escola, os alunos tendo essa oportunidade, essa disciplina, pode diminuir esse impacto e fazer com que as pessoas se conscientizem mais, fazendo com que a população ela se torne mais crítica e seja menos iludida, ou seja menos enganada pelas pessoas gananciosas, certo? Então, gente, é isso. Pesquisem mais sobre o texto dissertativo argumentativo, busquem dicas, procurem outros exemplos de redações nota 1000, tal. E até a próxima. Obrigada.